o segundo. Muito bem. Retomando, então, o julgamento dos processos da pauta da tarde do dia 15 de setembro, nós ainda temos 2 processos para vencer a pauta, os itens 46 e item 47. Nós vamos primeiro ao julgamento do item 47, conselheira Letícia, recorrente Motopar Indústria e Comércio de Automatizadores Limitada. Com a palavra, conselheira. Boa tarde a todos. Bom, o caso é uma declaração de compensação decorrente de decisão judicial transitada em julgado, onde a recorrida pretende compensar créditos de R$ 3.756.639,79. A DRF de Marília, por meio de despacho decisório, não homologou a compensação em razão dos créditos não se referirem a tributos administrados pela Receita Federal, além da vedação de compensação com crédito de terceiro. Em razão da motivação da não homologação da compensação declarada, foi lançada a multa de um percentual de 150% sobre o valor indevidamente compensado por meio de auto de infração, resultando na exigência de R$ 3.433.340. Certificado do despacho, a interessada apresentou manifestação de inconformidade. Contra o lançamento referido acima, apresentou impugnação, alegando que, diante de atual forma de envio das informações eletrônicas para a Secretaria da Receita Federal, as empresas que ainda não possuem certificado digital encontram-se sujeitas a fraudes realizadas por pessoas mal intencionadas. E de posse de um relatório fiscal ou outro tipo de informação referente à operação realizada, qualquer um pode facilmente transmitir à Secretaria da Receita Federal informações que possam comprometer a idoneidade de uma pessoa jurídica. Argumentando ter sido vítima de tal situação e surpresa com a intimação fiscal, para esclarecimento acerca da declaração de compensação eletrônica que desconhecia, teria buscado informações junto ao seu departamento contábil, solicitando cópia integral do processo da DRF de Marília, concluindo que o envio de tal declaração não havia partido de qualquer pessoa sob sua subordinação e que os débitos estavam devidamente declarados via DCTF. Requereu a desistência da famigerada declaração, informando ainda que os valores seriam pagos através do parcelamento excepcional de que tratava a medida provisória 303 de 2006. Refutou, portanto, ter praticado qualquer fraude contra o fisco, aduzindo que houve amadorismo com que se perpetuou a fraude contra ela própria e a Fazenda, utilizando-se de créditos de natureza diversa à tributária, decorrentes de ação em que a União Federal sequer era parte. Discorre sobre a animalesca concorrência dentro de seu segmento de atuação, o que poderia ter resultado na fraude para vê-la padecendo de problemas com o fisco federal. Aduziu que reforça a tese o fato de suas DCTFs permanecerem intactas, sem retificações para adequá-las às pseudo-compensações. Salientou que o fisco teria condições de identificar a localização da máquina que transmitiria a referida declaração de compensação, requerendo diligência para obtenção de tal informação, comprovando sua negativa de autoria. Alegou que logo após seu pedido de desistência da referida declaração de compensação, seus débitos foram integralmente consolidados no âmbito do PAEX, incluindo-se os débitos de declaração em análise, o que implicou em acatamento de seu pedido de desistência, além de manifesta não homologação da PERDECOMP. Esta não homologação perpetrada pela consolidação dos débitos constantes da PERDECOMP no âmbito do PAEX teria retirado o objeto do despacho decisório contestado por estar decidindo matéria já apreciada, portanto, fora de sua alçada de competência. Tal despacho representaria ainda o arrependimento da administração após quase 10 meses ao reformular o próprio procedimento para denegar a consolidação por ela mesma perpetrada, excluir os débitos do programa e imputar penalidade exacerbada em razão de pretensa violação aos ditames legais aplicáveis à espécie. Requereu, pois, o seu cancelamento. Eu acho que, não sei se ficou tão claro, primeiro ela falou que estava entrando no PAEX, não houve qualquer manifestação e somente 9 meses depois houve um despacho falando que ela não estaria no PAEX e que ela estava sujeita à multa de 150%.
Quanto à espontaneidade do pleito de cancelamento da declaração de compensação, argumentou que sua interrupção se deu pelo termo de intimação fiscal, após o qual o único ato escrito praticado consistiu na intimação número 34, dando ciência do indeferimento do pedido de desistência, da não homologação da compensação e exclusão do PAEX, datada de 29 de maio de 2008. Assim, teria ela readquirido a espontaneidade em relação ao seu pedido de desistência, após o transcurso de prazo de 60 dias da intimação inicial, conforme solução de consulta interna número 15 de 2005. Colecionou ainda trechos de decisões proferidas pelo Conselho de Contribuintes. Reclamou da total inoperância da autoridade administrativa por causa do lapso temporal de 10 meses entre a consolidação do parcelamento e o despacho decisório, como se o indeferimento previsto no artigo 62 dispensasse sua comunicação ao contribuinte. Ressaltou a constatação de conflito entre agilidade para a elaboração e aprovação do despacho decisório, menos de 60 dias após a intimação inicial, e a morosidade para comunicar a contribuinte, cerca de 260 dias. Disse ainda que houve efetivamente transmitida a declaração de compensação e manifestado sua pretensão compensatória, não teria colhido a consolidação do PAEX e recolhido as parcelas calculadas. Por fim, pleiteou o julgamento simultâneo da manifestação de inconformidade em relação ao despacho decisório e da impugnação da multa isoladas nos termos da Lei 10.833, a reinclusão dos seus débitos no PAEX e o cancelamento da multa. Atendendo ao requerimento de diligência para a tentativa de identificação da localização da máquina que teria transmitido a referida declaração de compensação e juntada de processo para julgamentos simultâneos, o presente foi baixado à unidade de origem. Em resposta, a DRF de Marília produziu relatório no qual ficou consignada a impossibilidade de se apurar a origem da transmissão da declaração. Acompanhando ainda o presente, além do processo relativo à multa, o processo de parcelamento e a representação, estão todos anexos. Quando do julgamento pela delegacia de origem, restou a decisão emendada da seguinte forma: declaração de compensação, falsidade, multa de ofício qualificada. Inserir informação falsa em declaração a fim de possibilitar o seu envio por meio eletrônica, demonstra falsidade e o evidente intuito de fraude que devem ser penalizados com multa de 150%. Espontaneidade de procedimento fiscal. A análise de processos administrativos não guarda relação com o procedimento de fiscalização, inexistindo requisição de espontaneidade em decorrência do tempo. Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso ao Conselho, alegando que a recorrente, quando do recebimento da intimação fiscal para justificar a declaração de compensação eletrônica, solicitou à DRF de Marília a cópia integral do processo e, embora os débitos estivessem compensados em DCTF, pedido de compensação não partilha de qualquer pessoa ligada à empresa. Por esse motivo, requereu a desistência do pedido e esclareceu que os débitos fiscais já tinham sido objeto de parcelamento. Retificou os termos da manifestação e da impugnação. Os débitos do PAEX, objetos da declaração, já estavam incluídos em 19/6/2007 e esses foram confessados de forma irretratável, que seriam nulos dos despachos da delegacia de Marília, entre eles a exclusão do PAEX e a aplicação da multa, por evidente perda de objeto. Justifica ainda que, caso houvesse patrocinado a Perdecomp, a contribuinte não só teria alterado a DCTF para informar a compensação pleiteada, como jamais tomaria iniciativa de confessar espontaneamente, de forma irretratável e irrevogável, os débitos dela constante, ingressar e adimplir o parcelamento, que seria um direito adquirido, seu parcelamento, que não caberia à administração rever seus próprios atos para adequá-lo à realidade. Cumpre ainda ressaltar que a DRF de Marília, ao verificar a contagem do prazo quanto à tempestividade do recurso voluntário interposto, constatou o equívoco na confecção do AR e o refez, reabrindo paros para manifestação por parte do sujeito passivo. A contribuinte apresentou um novo recurso, reiterando as razões do recurso protocolizado anteriormente. Pois bem, presidente, eu acho que eu cansei já os senhores com a leitura integral do relatório. É só para expressar a questão o que aconteceu no processo e essa questão do PAEX, que foi uma questão que me preocupou, né, porque a delegacia efetivamente julgou essa questão. Então, recorreu a empresa quanto a essa questão. O processo é aquele do estado do Paraná, que a gente já tem conhecimento, que a União não é nem parte. A recorrente
negou veementemente a formalização da compensação, a manifestação, o acórdão da manifestação de inconformidade, ele fala que há indícios de que ela, num primeiro momento, ela simplesmente desistiu da compensação. Ela nunca tinha falado que a compensação não tinha sido feita por ela, que depois é que ela veio falar que a compensação não tinha sido feita por ela. E que, embora a fiscalização não tenha uma prova direta da autoria da elaboração da DECOMP, reuniu indícios sérios e convergentes no sentido de somente o próprio contribuinte, conhecedor dos detalhes de sua dívida tributária e maior interessado na interrupção e sua exigibilidade, poderia ter transmitido a declaração em referência. Na verdade, a empresa responde pelos atos de seus agentes, ainda mais quando estes têm o dever de guardar o sigilo fiscal da empresa. Então, eu estou falando que eu não concordo com essa questão dela não ter feito. E os valores estão praticamente todos iguais aos valores que estão no DARF. E esse conjunto de fortes indícios serve a comprovar ser a recorrente autora da compensação indevida. A fraude, como se vê, está provada na conduta de inserir elementos sabidamente inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por meio eletrônico e dele se valer para evitar a cobrança de débitos já confessados em DCTF. Então, eu estou mantendo a multa isolada de 150%. Já com relação ao parcelamento, não cabe a esse Conselho julgar qualquer matéria referente ao assunto. Aliás, dentre as competências das DRJs, não existe essa questão. Eu estou citando aqui o artigo 183. Ademais disso, como afirmou a própria contribuinte em seu recurso voluntário, a inclusão dos valores no PAEX foi indeferida pela autoridade competente, que era a Delegacia de Marília, e não a DRJ. Todavia, os valores recolhidos antes do indeferimento da inclusão do PAEX devem ser considerados pelo órgão de origem, porque ela fica argumentando que ela continuou pagando. Então, eu estou falando que o órgão não tem nenhuma competência para julgar essa matéria. Então, eu estou votando no sentido de não conhecer de matéria versando sobre exclusão dos débitos lançados no PAEX e negar provimento ao recurso da contribuinte, mantendo a multa isolada aplicada à razão de 150%. Presidente, é como voto. Estou me lembrando de um processo aqui que a gente julgou nessa turma, acho que foi ano passado, da minha relatoria, sobre, acho que era a exclusão do PAEX também, só que a gente foi obrigado a julgar por força de decisão judicial. Não sei se vocês se lembram disso. Era um processo de relatoria da Lívia. E, bom, enfim, realmente a gente não tem que tratar desse tipo de matéria aqui, né? Mas está aberta a discussão, gente. Alguém tem alguma dúvida aí? Isso aí tem cara de algum funcionário insatisfeito ou demitido injustamente, não é verdade? Que pode ter feito esse tipo de coisa. Bom, enfim, não cabe a nós ficar fazendo ações aqui, né? Ele está dizendo que foi vítima de uma fraude, mas o que é que ele fez para isso? Nada. Ele não tem uma denúncia, uma queixa, não nada quanto a isso. A única coisa que ele fez foi pedir para a delegacia de Marília identificar o IP da máquina que teria transmitido a declaração. E a delegacia de Marília falou que não conseguiria fazer isso. Só isso. Aliás, é caso de polícia, né? Exatamente. Se tivesse juntado um boletim de ocorrência, alguma coisa, né, efetivamente. Se ele tivesse feito à época essa denúncia, e aí converte-se em diligência, aí tem uma declaração técnica dizendo que é impossível aferir quem foi que transmitiu, aí você vai construindo um indício mais forte de prova, né, uma narrativa mais forte. Aqui não. O que parece claramente, que foi o que aconteceu no caso que eu tenho igual, é que apresentou a DECOMP. Quando foi intimado para justificar, viu que ia gerar a questão do crédito inexistente, né? E aí pediu desistência. Só que aí é realmente o que se busca evitar, né, com essa penalidade. Né? Essa penalidade existe exatamente para evitar esse tipo de postura. Talvez alguém tenha vendido para ele que o sistema
Poderia. O acórdão da manifestação de inconformidade, ele fala, inclusive, isso, que eles vendiam isso porque, às vezes, o sistema, você declarava em DCTF, vinha DECOMP, você conseguia uma homologação tácita, enfim, que não teria análise, sabe? Agora, se comprou esse conselho, comprou mal pra caramba, né? Hein, Carlos André? Isso aqui é um negócio rasteiro demais. Mas era muito comum, né? Não, era comum. Mas isso aqui é rasteiro demais. Muito comum. Rasteiro no sentido de grosseiro, né? Sim. De algo que não comum poderia desse passar, jeito era comum. né? Enfim. Porque aqui, em grande parte aí, presidente, muitos dos casos que eu vi na situação, de fato, o contribuinte acaba sendo vítima de um estelionato também, mas ele acaba se colocando como vítima disso por falta de prudência, né? Por falta de verificação, por falta de análise. Porque vê havendo a facilidade, não, você paga X% e vai compensar, tem gente que já fez, deu certo com o João, deu certo com o José e tal. Aí você vê os precedentes, você acha que é verdadeiro, abre mão de analisar de forma mais criteriosa aquilo dali e vai na linha. Mas aí você se coloca em risco, né, para a consequência jurídica disso aí. E como tem, rapaz, eu me lembro quando eu trabalhava no CEOT, ou depois na delegacia, na chefia, a gente fazia questão de atender os contribuintes e deixar o canal aberto à disposição dos contribuintes. Quando tivessem esse tipo de proposta, digamos assim, que recorresse à Receita Federal, que a gente daria o apoio e a orientação, né? Muito poucos vinham até até hoje tem, né? Alguns iam e se safavam, né? Mas muito poucos iam. Enfim. Até hoje tem esses casos, presidente. Acho que você olhar, vira e mexe, tem notícia divulgada pela própria Receita Federal, só que agora é muito mais amplo, né, a divulgação porque hoje internet, né? Muito em função desses trabalhos, foram muitos trabalhos em cima disso, né? Criou-se até um grupo especial, nós temos um colega lá em Florianópolis, que ele é especialista, o André, doutor André, é especialista nesse tipo de fraude, né? E ele presta serviço para o Brasil inteiro, dentro da Receita Federal, né? Participou de grupos, não participa ainda, de grupos especiais, para evitar esse tipo de fraude, né? Então, enfim. Bom, doutor Camerano, seu voto. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Com a relatora também, presidente. Também voto com a relatora. Temos então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso no tocante à matéria relativa à exclusão dos débitos lançados no PAEX e em relação às demais matérias objeto de sua resignação, negar-lhes provimento, mantendo a multa isolada aplicada à razão de 150%. É isso, presidente, só uma consideração. Eu tinha colocado ali a questão da nulidade da decisão recorrida. Vocês acham que tira essa questão? Porque ele não teria competência, mas eu acho que não vale a pena eu entrar nisso, né? Mas foi alegada a nulidade da decisão recorrida? Não. Eu é que estou falando que a decisão é anula porque seria incompetente a delegacia. Não, tranquilo. Muito bem. Não conhecer do recurso do PAEX, então, né? Isso. Vamos ao item 46. Conselheiro Nelson, Corso, Companhia Limitada. Doutora Letícia, quer falar? Vou procurar ser breve. Tá. Vamos lá, doutor Nelson. É o processo 13.841.000.189/2003-31. Isso. Também é processo de compensação tributária. Eu só vou aqui, no início, relatar os fatos, depois a gente vai para o voto. A contribuinte apresentou declarações de compensação, folhas 1, 2, 45, 46, 57, 56, 57, datados de 15/4/2003, 15/5/2003 e 30/4/2003, que indicam como créditos os saldos negativos do RPJ e CSL
relativos ao ano calendário 2003, ou melhor dizendo, ano calendário 2002, nos montantes de R$ 915.403 e R$ 418.458. Veja, esse recurso voluntário foi apresentado em face do acordo da 8ª turma da DRJ Rio de Janeiro, que julgou manifestação de inconformidade improcedente, ao indeferir o crédito pleiteado e não homologar as compensações tributárias informadas. Tanto a DRJ tanto a Delegacia da Receita Federal de Origem quanto a DRJ não encontraram crédito tributário, né? E além dessas compensações que eu citei aqui, também tem ainda mais 5 compensações, que também fazem parte dos autos, né? Aqui a final 2308, 0436, a 0183, a 2788 e a 1957, né? E também os processos 2003-02 e 2003-07 foram anexados a este processo, por se referirem ao mesmo crédito. Quer dizer, então, há uma confluência aqui de várias decompes e de vários processos. Por que a primeira instância e a DRF e a DRJ não encontraram crédito? Porque o contribuinte alega que o crédito é de anos anteriores. Ele faz aqui um histórico no recurso voluntário de uma série de anos que ele foi apurando, em tese, saldo negativo, e foi somando isso, formando uma bola de neve, assim, né? Mas tudo extraoficialmente. Então, a gente vai agora no voto, que eu retomo alguns fatos. Eu transcrevi aqui as razões de defesa da segunda instância, aqui do recurso voluntário. É uma defesa longa, né? O voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço o recurso. Processo de compensação tributária, a contribuinte pleiteou nas compensações objeto dos autos autos negativos do IRPJ e da CSL relativos ao ano calendário 2002, nos montantes de R$ 915.403 e R$ 418.458, respectivamente. O despacho decisório da DRF Limeira indeferiu o crédito tributário pleiteado, pois não restaram apurados saldos negativos do IRPJ da CSL na DIPJ 2003, ano calendário 2002. Realmente, a contribuinte entregou a DIPJ sem apurar saldo negativo. Eu transcrevo aqui a ficha 17, né? Ficha 17 e mais... a ficha 12A. A ficha 12A, onde não há cálculo do imposto de renda sobre o lucro real. Está tudo zerado, né? Zerado. E da CSL também. CSL zerado, saldo negativo zerado. Né? A decisão recorrida também indeferiu o crédito pleiteado do IRPJ e da CSL do ano calendário 2002 por serem inexistentes, conforme fundamentação do voto condutor, que eu transcrevo aqui, né? Nesta instância recursal ordinária, nas razões do recurso, a contribuinte argumentou em síntese que cometeu erro ou equívoco
no preenchimento das declarações, informando os saldos negativos de IRPJ da CSL do ano calendário 2002, informando os saldos negativos do IRPJ, quando deveria ter informado pagamento indevido ou maior de IRPJ e da CSS nos anos calendários anteriores, ou seja, dos períodos de 95 a 2001. Quer dizer, na DIPJ 2000, do ano calendário 2002, não há saldo negativo do IRPJ e da CSL. Valor zerado, a ficha zerada ali, né? Na parte de saldo negativo. Mas ela diz, olha, eu tenho um crédito que vem lá de anos anteriores, 95 a 2001. A contribuinte, então, ela pede que seja afastado a Instrução Normativa 460/2004, pois as compensações foram apresentadas ou transmitidas antes da entrada em vigor desse ato normativo. Que o crédito tributário, que o direito creditório reclamado do IRPJ da CSL refere-se ao somatório dos saldos das diferenças pagas indevidamente ou maior dos anos calendário 95 a 2001, conforme demonstrativo. Ele pediu restituição de saldo negativo do IRPJ de 2002 e saldo negativo da CSL de 2002. Agora, aqui na defesa, ele está dizendo, olha, eu tenho crédito de 95 a 2001. E apresenta aqui, né, essa planilha, que é esse demonstrativo, né? Começa desde 95, vai 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. E que da CSL daria 418.458, né? E do IRPJ 915.403. Que juntou documentos, planilhas demonstrativas, cópias de DARF, cópias das DIPJ, folhas do livro Razão, da conta contábil IRPJ CSL, histórico, controle dos saldos, dos anos calendário 95 a 2001, cópia da decisão judicial, declaração de inconstitucionalidade dos decretos 2445/88, 2449/89 e outras peças. De modo que ele juntou documentos das folhas 547 a 825. Então, esses pontos aqui eu passo a enfrentar aqui. Não há preliminar a ser enfrentada, passo diretamente ao mérito. Preenchimento é o tópico aqui. Preenchimento errôneo ou equivocado dos créditos nas DECOMPs. Pedido de alteração da natureza do crédito e alteração dos períodos de apuração, após ciência do despacho decisório, nas razões de defesa. Impossibilidade de mudança do pedido, ou da causa de pedir. Princípio da estabilização do pedido. CPC, artigo 1973, Lei 5869, artigo 264 e atual CPC 2015, Lei 13.105, artigo 329. A contribuinte pediu nas DECOMPs, objeto dos autos, aproveitamento e crédito a título de saldo negativo do IRPJ da CSL do ano calendário 2002. É esse o pedido. Como já visto anteriormente, pelas fichas transcritas da DIPJ 2003, ano calendário 2002, não há crédito de IRPJ e de CSL a título de saldo negativo desse ano calendário 2002, pois a contribuinte apresentou prejuízos, não apurando esses tributos. E também não teve antecipações de pagamento de IR-fonte e nem estimativas mensais. Entretanto, já na primeira instância de julgamento, em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou erro, equívoco no preenchimento das DECOMPs quanto ao pretenso crédito pleiteado, e assim consignou sua nova pretensão na argumentação nas suas razões de defesa, né? Então, ela está pedindo para mudar o crédito, né? Em face de erros
que o crédito que ela pleiteou na DECOMP não é mais aquele nem daquele período, é de um outro período. Eu transcrevo aqui, apresento o excerto aqui das razões do contribuinte, né? A decisão ACO rejeitou o pedido de mudança de alteração da natureza do crédito e alteração do pedido de apuração do crédito das DECOMPs formuladas nas razões de defesa, sem apresentação de novas DECOMPs retificadoras. Pois não se trata de sanar, de corrigir mera inexatidão material. Inexatidão material de menos importância, mas sim de alteração substancial, ou seja, alteração da natureza do crédito e de alterações dos períodos de apuração do crédito, implicando verdadeira substituição do crédito inexistente por outro supostamente existente. É uma alteração do pedido. Ora, trata-se de caso para substituição das DECOMPs originais por novas DECOMPs retificadoras. Esse deveria ser o caminho dele em fazer, e não tocar esse processo à frente. Ele deveria ter feito as retificadoras das DECOMPs, né? Pois não se trata de corrigir mera inexatidão material, né? Então não se trata de mero ajuste de ofício ou a pedido a se fazer nessa instância, pois não se trata de corrigir meras inexatidões materiais, conforme fundamentação do voto condutor que transcrevo nessa parte. Também transcrevo, é um excerto que eu coloco aqui, né? Matéria já enfrentada na instância ACO. Nesta instância recursal, a contribuinte alegou que a Instrução Normativa 460/2004, que determina a apresentação de nova DECOMP, nesses casos, ou seja, que estabelece a apresentação de DECOMP retificadora, quando houver pedido de mudança de natureza do crédito ou alteração do pedido de apuração do crédito, seria inaplicável ao caso, pois trata-se de ato normativo editado, publicado posteriormente às datas de entrega ou transmissão das DECOMP originárias aqui, né? Eu entendo que a contribuinte elaborou em equívoco, e grande equívoco. A declaração de compensação, DECOMP, apresentadas pela contribuinte, a declaração de compensação DECOMP apresentada pelo contribuinte foi implementada em 2002, de modo a extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação do procedimento com vigência a partir de 1/10/2002, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do 210 de 2002, quando foram revogadas as instruções normativas número 28, 22, 16, 28 de 84, 22 de 96, 16 de 97, 21 de 97, 73 de 97, 34 de 98, 151 de 99, 4100 do ano 2000 e a Instrução Normativa 28 de 2001. Tudo isso por força do artigo 49 da MP Provisória 66/2002, convertida na Lei 10.637 de 2002 e legislação ulterior, como o artigo 17 da Lei 10.833 de 2003. Devido ao grande índice de rejeição de plano pelo fisco das DECOMPs por conterem erros insanáveis, a administração tributária criou possibilidade dos contribuintes transmitirem nova DECOMP, escoimada de erros, denominada retificadora, no caso de alteração da natureza do crédito, mudança do período de apuração do crédito, substituição do crédito inexistente por crédito supostamente existente e outras situações, conforme a Instrução Normativa número 460 de 2004. Essa IN ressalvou que as DECOMPs originais, com inexatidões materiais, não devem ser substituídas por DECOMPs retificadoras, pois tais irregularidades, detectáveis de plano, por serem de somenos importância, meras irregularidades, podem ser corrigidas de ofício ou a pedido.
do contribuinte nas razões de defesa. Entretanto, nós estamos aqui numa situação que não é situação de inexatidões materiais, mas sim de pedido de substituição do crédito e do período a que se refere, de um outro período. E as decompras certificadoras, quando cabe, devem ser transmitidas antes da ciência do despacho decisório. Não é possível, processualmente, a mudança do pedido ou da causa de pedir após a ciência do despacho decisório em face da prevalência do princípio da estabilização da demanda, né? A IN já citada, objurgada pela contribuinte, ao prever situações que demandam a apresentação de nova decomp, denominada retificadora, em hipótese de dispensa de nova decomp em face de inexatidões materiais, vícios anáveis de plano, simplesmente socorreu-se do Código de Processo Civil, o qual desde sempre foi e continua sendo aplicado supletivamente ao processo administrativo fiscal. O princípio da estabilização do pedido está presente no ordenamento jurídico processual civil brasileiro, pelo menos desde 1973, na Lei 5869, o artigo 264, que eu transcrevo aqui, né? No mesmo sentido, no CPC 2015, Lei 13.105, artigo 329, né? Também eu transcrevo aqui. Logo, não houve criação de regra nova processual ou inovação da ordem jurídica pela Instrução Normativa 460 de 2004. O pedido ou demanda são ideias que praticamente se confundem, embora se possa atribuir uma dimensão maior à demanda. O pedido, em sentido estrito, pedido imediato, revela o bem da vida que a parte quer obter em face do adversário, face da parte adversa, né? A demanda engloba tanto a pretensão ao bem da vida como os remédios processuais considerados necessários para se alcançar o desiderato do litigante. Compreende tanto o pedido imediato como o pedido imediato, estando o acesso à jurisdição administrativa sujeito à livre disponibilidade da parte, cabe ao autor ativar a formação do processo de compensação tributária e definir o seu objeto. Então, eu sigo argumentando quanto ao pedido imediato, mas, no caso aqui, o pedido não pode ser modificado. Porque o contribuinte é outra situação, né? Ele apresentou decompes com certos créditos e de certo período. E ele, no curso do processo, pretende mudar a natureza do crédito, a origem de outro ano calendário, o que isso não é possível no âmbito deste processo. Em suma, a pretensão da recorrente, ao contrário do que alega, não se trata de mera correção de inexatidão material, mas sim de inovação processual. Novo pedido de inclusão de pretensos créditos. Tal pleito exige a apresentação de novo perdecomp, se ele quiser quitar esses débitos via perdecomp. E eu trago aqui precedentes, né? Compensação tributária, precedentes do CARF, dessa inovação processual, que é rechaçada pela nossa jurisprudência. Só para citar uma aqui, compensação tributária, inexistência de crédito de direito creditório, pedido de inclusão de novo crédito, inovação processual, vedação, estabilização do pedido. A alteração do pedido da causa de pedir não é admitida após ciência do despacho decisório, em face da estabilização do pedido, não sendo hipótese de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação da declaração de compensação tributária, após ciência do despacho decisório, para a inclusão de pedido de novos créditos, pois a alteração ou mudança do pedido configura inovação processual, vedada, exigindo-se por conseguinte a apresentação de novo perdecomp, para a compensação dos débitos remanescentes, ou dos débitos que
que são aqui objeto dos autos. Então, eu cito vários precedentes. Como se trata de inovação, eu entrei aqui no outro capítulo do meu voto, mas eu entendo que é desnecessário analisar esse crédito, uma vez que é uma inovação, né? Eu aqui analisei, mas eu acho que entendo que, depois eu submeto à turma, nessa parte o meu voto deve ser suprimido, deve ser extirpado, porque não cabe analisar crédito nenhum aqui, então eu não vou exigir que ele apresente provas nos autos, né? Então, são créditos de outros anos, 95 a 2002. Como visto, a contribuinte não juntou cópia da escrituração contábil e fiscal, livro-razão, diário e NANUR, dos anos calendários 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Eu estou aqui no meu voto na página 27. Os pagamentos em DARF de estimativas mensais desses anos calendários todos lá, anos pretéritos, anteriores a 2002, por si só não revelam pagamentos a maior o indivíduo, pois as estimativas mensais possuem caráter natureza de antecipação do RPJ da CSL devido no ajuste anual, com base no núcleo real. Se não comprovado erro de fato nos termos da súmula 84, os pagamentos ou recolhimentos antecipados do IRPJ da CSL, estimativas mensais, presume-se que foram efetuados na forma da legislação de regência, né? De acordo com o artigo 2º da Lei 9.430. Então, além dele invocar esses créditos lá pretéritos, não traz provas aos autos, né? Então, por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Estou camerando. Então, senhor presidente, essas como é uma bagunça, né, doutor Nelson? É uma bagunça. Ele pega o saldo negativo zerado na DPJ, aí depois fala que é pagamento indevido ou vice-versa, aí vem. Não, isso é crédito de 5 anos atrás, vai acumulando, vai acumulando. Não tem que trazer documentação nenhuma, doutor Nelson. Eu, sinceramente, não tem crédito nenhum nesse processo. Claro que a gente tem flexibilizado essa questão do erro de fato na indicação do crédito. A gente tem feito isso. Mas é uma questão pontual. É um ano calendário, é um pagamento indevido que ele errou de ponto. Isso aí, a gente cansamos já de aceitar isso aí, de resolver o problema. Não é o caso que nós temos aqui. Está trazendo um crédito, aquele pseudo-crédito de 5 anos acumulados. Quando apresentou uma deconta que tem a IPJ toda zerada. Isso é uma bagunça. Eu vou votar pelas conclusões com o relator, viu, presidente? Tá bom. Mas eu acho que eu vou tirar essa parte da análise do crédito e vou tirar fora essa. Eu tenho que analisar, não, isso é uma bagunça. Eu só tenho aquela parte lá da inovação processual ali, né? Não, mas eu vou ficar com as minhas conclusões, viu, doutor Nelson? Tudo bem. Com as minhas conclusões. Tudo bem. Doutor Daniel, eu me divirto com vocês, me divirto muito com vocês. Presidente, eu também vou pelas conclusões, porque, de fato, aí tem uma alteração do próprio crédito, tá? Não tenho dúvida, isso não era possível, mas em alguns trechos, me parece que o relator fala da questão da impossibilidade de alterar de saldo negativo para pagamento a maior. Isso a gente tem superado de forma reiterada aqui, inclusive eu acho que nesse mês a gente teve processo desse tipo. Nem caso específico... Oi? Tem isso no meu voto? Tem, você dá a entender que você não pode alterar, tanto que a própria... Isso eu admito isso aí. A própria DRJ diz que você não pode mudar de saldo negativo para pagamento a maior.
Aí depois você vem, é outro período, etc. Aí tudo bem. Isso só fica claro, na verdade, da questão dos outros períodos, que aí você mostra, quando você analisa o próprio crédito, que eu acho que também não é necessário. Né? Eu acho que aquela planilha você pode puxar para a parte de cima, né? Para mostrar, olha, na verdade ele está mudando tudo, inclusive período, está pegando crédito de 95 para 2000. Pois é, os últimos 5 anos, porque quando você coloca o trecho da defesa, do recurso, ele fala, olha, na verdade, não é saldo negativo 2002, eu apurei em 2002 que eu tinha pagamento maior, aí fica parecendo que na verdade é o mesmo ano, e não é. Tá? Então, por conta disso, eu vou pelas conclusões também. Se o conselheiro suprimir esses termos, o senhor vota com ele integralmente, afastando as conclusões, doutor Daniel? É muita coisa, presidente. Assim, é muita coisa. Aí, assim, seria ele reformular o voto todo. Então, bom, tem que reformular muita coisa. Ok. Doutor Carlos André. Presidente, eu acompanho o relator, né, mesmo essas questões pontuadas pelo Camerano e pelo Daniel. Eu acho que no contexto a análise está correta. Né? O que há é uma substancial alteração do pedido, do crédito, não é um lapso manifesto, não é um mero erro material. Ele estava pedindo laranja e resolveu pedir abacaxi. Né? É assim. E eu não tiraria essa análise do mérito, porque eu já antevejo que um processo que possa ir para o judiciário, e acho que é útil que essa análise da falta de comprovação do crédito foi debatida e foi votada nesta decisão. Né? Quer dizer, me parece que são duas razões para negar provimento. Quer dizer, há uma inovação, uma substancial alteração do crédito pedido, que ele não poderia ter feito, e além disso, ele junta, né, não comprova o que ele pede. Então, eu voto com o relator. Conselheira Luciana. Bom, presidente, eu vou votar pelas conclusões também, até porque agora, inclusive nesse período da tarde, teve voto da minha relatoria no sentido de permitir, né, a substituição, a retificação do erro da DECOMP em razão do tipo de crédito pedido, né? Então é só por isso. Eu vou acompanhar o relator, mas pelas conclusões. Eu queria só esclarecer que essa parte de converter estimativa em saldo negativo, eu aceito é o que eu voto. Talvez eu tenha suprimido um parágrafo ali que de forma inadvertida eu coloquei isso. Porque se eu coloquei é uma coisa que eu não penso assim. Porque inclusive você me acompanhou, né? No processo da... Eu sempre digo, ó, é possível você pedir estimativa, vai levar saldo negativo, ou vice-versa, né? Ou vice-versa, pediu estimativa, vai levar estimativa. Mas às vezes não leva estimativa, mas vai levar saldo negativo. Né? O conselheiro Camerano queria fazer uma observação antes de passar para o voto do conselheiro Letícia? Sim, porque eu acho que Vossa Excelência ficou influenciado pelo princípio da estabilização do pedido. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o senhor disse peremptoriamente que um pedido lá não pode, tem que ser retificação de DECOMP, tem que haver uma retificação da DECOMP. Essa é a nossa discussão aqui. São essas afirmações assim, são essas afirmações assim que, por isso que me faz votar pelas conclusões, porque a gente está flexibilizada no tempo. Mas realmente isso aqui é uma bagunça. Tudo bem. Doutora Letícia. Eu voto com o relator. Eu entendo o relator, assim, às vezes a gente fica tão indignado com o que acontece que a gente quer expor muito. Mas realmente eu trabalhei com
brilhante advogado, que o doutor Humberto Teodoro Júnior, ele falava assim, quem fala demais pode cometer erros, por conta disso, né? Porque aí a gente se empolga e vai. Mas eu acho que na hora que o senhor colocou essa segunda parte, que o doutor Carlos sugeriu de não suprimir, eu também acho que não deveria suprimir, exatamente porque lá é ali que o senhor fala o que é tão errado assim, entendeu? E dá para entender por que da revolta do início. Voto com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Presidente, eu deixo só ressalvado aqui, só para o registro da sessão, também essa questão da substituição do pagamento a maioria do saldo negativo, mas eu não vou votar pelas conclusões, não, vou votar com o relator. Bem, porque se eu votasse pelas conclusões, o senhor iria redigir o voto pelas conclusões, já estava decidido até, inclusive. Não tem voto. Okay. O senhor é muito esperto, o senhor é muito inteligente. Ele votou pelas conclusões, não votando pelas conclusões. Você percebeu isso? Eu deixei registrado no vídeo dessa sessão. Perfeitamente. Eu voto com o relator, para não votar pelas conclusões, na verdade, senão já viu. Tá? Então temos por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Com isso, encerramos de forma retumbante, galhardamente, a sessão dessa tarde de terça-feira, dia 15 de setembro. Vejo-os amanhã. Peço ao conselheiro Carlos André que pare a gravação, por gentileza. Encerrada a sessão.